Bom dia mais uma vez. Nós temos feito a nossa série sobre os retratos de Jesus e na semana passada o Lavo nos falou sobre Jesus como nosso exemplo de evangelista e foi um domingo especial, né? O domingo da igreja perseguida. E hoje nós vamos dar continuidade então à nossa série. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. E o nosso retrato de hoje de Jesus, ele é um pouco diferente. Eu gostaria de começar te perguntando, quando você pensa em Jesus, qual é a imagem que você produz na sua mente? Nós cantamos há pouco aqui que Ele é a imagem do Deus invisível. E nós não conhecemos pessoalmente, obviamente. Então, quando você pensa em Jesus, como é que você monta isso na sua mente? Todos nós imaginamos Jesus de alguma forma. Todos nós, quando pensamos em Deus, em Jesus, a gente tenta imaginar como que seria. Será que aquela imagem que nós estamos acostumados por aí, né, cabelos longos, olhos claros, será que Jesus era mais moreno, era narigudo? Como é que era Jesus? Como que você imagina Jesus? Porque o nosso retrato de hoje ele é um pouco mais assombroso do que nós estamos acostumados a lidar. É uma imagem que, se nós estivéssemos no lugar de João, o autor de Apocalipse, certamente teríamos a mesma atitude que ele teve. Nós já vamos ver qual foi a atitude que João teve. Ou talvez sairíamos correndo, procurando ajuda, não sei. Mas seria impactante, para dizer o mínimo, a imagem de Jesus. Então, a imagem que nós vamos ler aqui de Jesus, ela é bem diferente daquela que estamos acostumados, inclusive nos evangelhos. É uma imagem de Jesus glorificado, um pouco diferente, inclusive, da transfiguração, quando a gente também teve a mensagem aqui a respeito de Jesus na transfiguração, no Monte da Transfiguração. E então, acompanha comigo a leitura aí, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 9 até o 20. Diz assim então a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como a de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Te entregamos, Senhor, esse tempo de palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, toque em nossos corações, nos dê a capacidade de entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nesta manhã. Senhor, abre nossa mente, abre os nossos corações, nosso entendimento, para que a gente esteja habilitado, Pai, a entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, de modo coletivo e também de modo individual, Senhor. Então te entregamos esse tempo para o Senhor fazer aquilo que é a Tua vontade. Em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Muito bem. Apocalipse, ele é um livro talvez mais mal interpretado de toda a Bíblia.
É um livro que muita gente foge, é um livro que muita gente lê por curiosidade, é um livro que muita gente começa a ficar com medo quando lê, porque afinal de contas nós temos ali bestas, dragões, anjo que desce e destrói tudo, e fogo que cai do céu. E algumas pessoas começam inclusive a ficar temerosas, né, quanto ao futuro. Afinal de contas, Apocalipse significa revelação, certo? E a gente precisa entender que, se é um livro de revelação, ele não é um livro oculto. E se ele está na palavra de Deus, é a palavra de Deus, e nós precisamos entender, estudar, principalmente porque ele é um livro extremamente relevante para os nossos dias. Ele fala a respeito do nosso futuro, ele fala a respeito do passado, e também fala a respeito dos dias em que nós estamos vivendo. Então, é claro que nós não podemos ler Apocalipse de qualquer forma. Nós não podemos chegar e ler e começar a pensar que tudo ali é literal, ou que tudo que está em Apocalipse é simbolismo puro. Nós precisamos entender o contexto, o que cada coisa significa no livro de Apocalipse, porque Apocalipse ele compartilha uma forma de escrita dos hebreus antigos, dos cristãos também. Ou seja, Apocalipse é um tipo de literatura. Existem muitos outros apocalipses que não são Apocalipse da Bíblia. Nós temos na palavra de Deus narrativas, temos livros históricos, temos poemas, temos livros de sabedoria e temos também livro do tipo Apocalipse, que é Apocalipse. E os tipos de literatura apocalíptica, ela justamente mistura muito simbolismo com realidade para expressar aquilo que gostaria de falar. Então nós precisamos entender várias coisas e durante essa mensagem algumas coisas eu vou precisar explicar para que as coisas façam sentido e não fique tudo meio solto, né? Obviamente que até por causa do nosso tempo, nós não temos como entender todo o contexto do livro de Apocalipse, mas basicamente precisamos saber que várias coisas que nós lemos aqui são símbolos, né? E por curiosidade, eu pedi para que algumas inteligências artificiais gerassem uma imagem de Jesus baseado no livro de Apocalipse, vai aparecer aí para vocês verem. Eu não sei qual delas é mais assustadora, mas foi o que me foi apresentado. Outras eu inclusive procurei também, pesquisei por imagens criadas por IA a respeito de Jesus de Apocalipse 1. O fato é que está tudo presente aí, né? Os olhos de fogo, o cabelo branco, a luz no rosto, né, do sol, as 7 estrelas, e cada uma delas, aqui está faltando estrela, inclusive, algumas delas projetaram de alguma forma a imagem de Jesus de Apocalipse 1. O fato é que, seja como for, se foi assim, se for alguma outra coisa, João tentou descrever aquilo que ele viu aqui, e o fato é que talvez nós, no lugar de João, teríamos a mesma postura dele de cairmos mortos aos seus pés, né, como morto, de se entregar a esse Jesus tão poderoso, né? Várias simbologias nós temos nessa descrição de Jesus aqui. Mas eu queria que vocês se colocassem no lugar de João. Imagine-se sozinho numa ilha, longe dos seus amigos, longe de seus familiares. A ilha de Patmos não era uma ilha inabitada, mas havia poucas pessoas lá, principalmente presos políticos, exilados, né? E viviam ali naquela ilha. Não tinha igreja, não tinha irmão na fé, não tinha ninguém. João estava ali sozinho. Então, assim que nós encontramos o apóstolo João, que recebeu então essa visão enquanto ele estava ali no Espírito, nós vamos ver isso com mais calma. Essa visão do Cristo glorificado, mais completa agora do que aquela que ele já tinha visto lá no Monte da Transfiguração. Então essa visão não foi apenas para João, essa visão, tanto que Jesus manda ele escrever o que ele viu para que isso chegasse até nós. E se Jesus queria que isso chegasse até nós, é porque tinha um propósito para nós nos nossos dias também. E hoje nós vamos caminhar por 3 cenas aqui, 3 quadros, vamos dizer assim. O primeiro dele é João em Patmos, o segundo é Jesus glorificado, a imagem, a descrição de Jesus, e o terceiro é o toque restaurador de Jesus e a nova comissão que ele dá ali para João. Mas claro que não podemos fazer isso sem antes termos a nossa rima, né, desta manhã. E ela diz assim: na dor do exílio, João viu o Cristo em glória sem fim, aquele que reina, o toque que restaura o princípio e o fim. E o primeiro ponto, então, a primeira cena é justamente a de João, ali em Patmos, né? Ele começa o texto dizendo: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento,
no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui tem muita coisa já que nós precisamos esmiuçar um pouquinho. Primeira coisa é que João se identifica como irmão e companheiro. Perceba que João abre mão do seu título de apóstolo, de líder. Ele se coloca no mesmo nível das pessoas às quais ele ia escrever. João, companheiro, irmão, ou seja, João era um homem comum, era um cristão comum, no sentido de que ele não era um super cristão, né? Às vezes a gente tem mania de pensar que existem níveis, né? Tem os super cristãos e tem os cristãozinhos meia bomba, né? O que não existe, ou você é cristão ou não é cristão. E João se coloca de modo no mesmo nível, né? João, irmão e companheiro, né? Demonstrando grande humildade aqui de João, né? Ele não invoca a sua autoridade apostólica, ele poderia fazer como em outras cartas. Paulo, por exemplo, escreve: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, João aqui não faz isso, né? Ele se coloca do lado da igreja, como também alguém que está sofrendo. Naquele contexto, a igreja estava em forte perseguição, e Apocalipse foi escrito também para animar aqueles cristãos que estavam sofrendo com a forte perseguição. E ele diz então: companheiro na tribulação, ou seja, eu também estou passando aqui pela tribulação, que nem vocês. Companheiro também no reino, ou seja, não é só na tribulação, nós somos irmãos no reino, fazemos parte do mesmo reino de Deus, que já chegou, ainda não na sua plenitude, mas já chegou. E também na perseverança em Jesus, ou seja, João é o irmão daqueles que estavam escrevendo, e é nosso irmão também na perseverança em Cristo. Nós somos chamados a perseverarmos em Cristo, até o dia em que Ele nos chamar para casa, ou o dia que Ele voltar para fazer novas todas as coisas. Então, de cara aqui nós já temos um fato que Jesus já tinha falado lá no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33, onde ele fala para os discípulos: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E João está vivendo isso agora. Ele está ali num momento de tribulação, exilado numa ilha, passando por tribulação. Ou seja, a tribulação, ela é parte inevitável da vida cristã. O sofrimento vai fazer parte da vida cristã, pelo menos desse lado da eternidade. O reino já é nosso em Cristo. Nós já experimentamos o reino, mas não ainda na sua plenitude. Ou seja, o pecado e o sofrimento ainda estão presentes. Nós vamos passar perrengue. Então não tenha aquela ideia utópica de quando você crê em Cristo, agora os seus problemas acabaram. Os mais antigos vão lembrar do Tabajara. Lembra? Seus problemas acabaram. O Jesus Tabajara. Quem é mais novo, não faz ideia do que eu estou falando, tudo bem, não vai fazer diferença não saber. Não existe isso. Nós vamos passar por perseguição, por sofrimento. Na semana passada, nós lembramos de nossos irmãos que estão em diversos lugares do mundo, presos, exilados, tendo seus direitos negados, mortos, porque creem em Cristo. Nós vivemos aqui no verdadeiro paraíso, nesse sentido ainda. Mas o sofrimento vai fazer parte da nossa vida também. E aí nós temos então o lugar, a ilha de Patmos. E como eu falei, essa ilha era onde eram enviados os exilados, né, políticos. João é o único que ainda está vivo nessa fase aqui. Isso se dá mais ou menos ali no ano 80, 90 depois de Cristo. E ele está vivo ainda, está exilado na ilha. Ali era um lugar rochoso, feio, né, de rocha vulcânica, não tinha muito recurso, tinha outras pessoas ali, e era o lugar onde João pensava que iria morrer. Ele achou que estava ali, velhinho já, e que tinha chegado os seus últimos dias e ia ficar naquela ilha. Historicamente, tradicionalmente, se sabe que João saiu da ilha, voltou para Efésios, para a igreja de Éfeso, onde ele era líder e pastor depois, né? Mas ele, até então, achava que esse era o seu lugar de morte. E aí ele fala por que ele está exilado ali. Esse é um detalhe muito importante. João foi banido por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Às vezes a gente vai passar por perrengue por nossa culpa, né? Eu sou perseguido lá no meu trabalho, na minha faculdade, porque eu sou cristão. E, na verdade, você é perseguido porque chega atrasado, não faz as coisas direito, ou não é uma pessoa que sabe conversar com os outros, é um chato, né?
e aí está sofrendo perseguição, né? Outras vezes a gente vai sofrer perseguição, mas como eu falei aqui, no nosso país ainda é muito leve, né? A gente vai ser ridicularizado, talvez vai perder aí uma intimidade com algum amigo que tinha antes, o familiar talvez vai ficar mais assim com a gente, mas não é nada demais, né? Na hora que a gente não sobreviva. E ele estava banido porque testemunhou de Jesus. E o romano começou a considerar isso como um tipo de revolta, porque o imperador deveria ser adorado como o único Deus, um Deus verdadeiro. E os cristãos começavam a dizer, não, o Deus verdadeiro é Jesus. O nosso rei é o Senhor Jesus, nosso rei é Deus. E então o Império Romano começou a considerar os cristãos um perigo. E começaram então a matar, exilar, perseguir. E João então foi mandado para essa ilha por causa do seu testemunho, porque não quis abrir mão do seu testemunho a respeito de Jesus. E aqui nós já temos uma aplicação para nós, que é a de que se nós vivermos a palavra de Deus com fidelidade, isso vai nos custar. Isso vai ter um preço. Pode nos custar uma posição no emprego, no trabalho. Como mencionei, pode nos custar um relacionamento com alguém que nós gostamos muito, que a pessoa talvez não vai mais querer ter contato. Pode nos custar abrir mão de projetos e sonhos. Se nós vivermos fielmente a palavra de Deus, isso vai ter um custo. Pode ser o nosso conforto, pode ser como no caso dos cristãos perseguidos, a liberdade, a integridade física, a morte de entes queridos ou deles próprios. Mas o fato é que não há nenhuma cela, não há nenhuma prisão, nenhuma ilha aonde Deus não possa nos alcançar. Aonde a presença de Jesus não seja uma realidade para aqueles que creem. Jesus estava ali com João, como nós vamos ver mais para frente. E aí então, João diz que se encontrou ali, no versículo 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. O que isso significa? O dia do Senhor, depois da ressurreição de Cristo, se tornou o domingo. O dia especial para nós cristãos é o domingo, porque foi o dia em que Cristo ressuscitou. Nós fazemos a celebração no culto não é por acaso, não é porque ninguém mais tem compromisso, né? É porque é um dia especial, o dia da ressurreição de Jesus. E João está exilado numa ilha, não tem igreja, não tem outros cristãos, e eles ainda assim está ali cultuando a Deus no dia do Senhor, ou seja, num domingo, muito provavelmente, ele está ali no Espírito, ou seja, está adorando, orando, buscando a Deus, mesmo exilado em uma ilha. E às vezes a gente, quando está fora do nosso contexto, já começa a dar migué, né? Ninguém sabe que eu sou cristão, né? Não preciso ir para a igreja, não preciso fazer isso, não preciso orar, né? A gente já, só de não estar aqui na cidade, às vezes a gente já começa a dar umas curvas, né, na nossa vida espiritual. E João estava exilado e estava ainda conectado com Deus, buscando a Deus. E aí então, ele está ali no Espírito e por trás dele uma voz forte como de trombeta. Trombeta talvez é o som mais alto que João consegue imaginar, né? Em Apocalipse nós vamos ter a descrição de Jesus tendo a voz como de uma multidão ou de muitas águas, ou seja, uma voz forte, uma voz poderosa. Fala com ele de forma clara. E aí ele diz, escreve e envia. Jesus ordena que João registre tudo ali e envie então às igrejas. E aí Jesus escolhe 7 igrejas, e aqui nós já temos que entender uma coisa, o número 7, na cultura hebraica, significa totalidade. Ou seja, quando Jesus está falando dessas 7 igrejas, significa que é para enviar para todas as igrejas. Certo? Então, essas igrejas que Jesus fala, inclusive, não eram nem as maiores igrejas, as mais proeminentes. Teriam outras igrejas. São igrejas, inclusive, menores, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 significa todas as igrejas. Uma ideia de completude. Algo que é muito na cultura judaica é o número 7, certo? Lembra quando Pedro pergunta quantas vezes precisa perdoar o irmão? Não é por acaso que ele fala, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Né? E Jesus aumenta ainda, então, essa ideia de totalidade. Então, o número 7 significa completude, né? E aí Jesus, então, fala, escreve e envia, né, essa carta, tudo que você viu aqui sobre o passado, sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, e escolhe, então, essa forma de se comunicar conosco, a escrita. E nós temos acesso até hoje
graças a Deus por isso. E aí então nós temos a imagem dos versículos 12 ao 16, e esse é o segundo retrato, a segunda cena do retrato de Jesus, que é o Cristo glorificado. E Cristo está entre os candelabros, entre 7 candelabros, de novo o número 7. Né? E o que significa os candelabros? Os candelabros são as igrejas. O candelabro na cultura judaica servia para iluminar, e também nos nossos dias, né? Nós temos candelabros que sustentam a luz, certo? Então a ideia aqui são 7 candelabros. Jesus está no meio da igreja. E que mensagem poderosa por si só é isso. Significa que Jesus, após a sua ressurreição, glorificado, Ele está com a sua igreja. Ele está presente. Hoje aqui, Jesus está presente. E nós às vezes perdemos a dimensão de que o nosso Senhor Jesus, Ele está presente quando a sua igreja se reúne para adorá-lo, para cultuá-lo. Às vezes a gente só vem, cumpre tabela e volta para casa. Sem pensar que o Rei dos Reis, aquele que tem, nós vamos ver ali o fogo nos olhos, a espada saindo de sua boca, está presente. Aquele que conhece os nossos corações, a intenção de nossos corações, os nossos pensamentos, está presente. Nós não nos reunimos aqui para cantarmos, para ouvirmos alguns avisos, para organizarmos eventos. Nós nos reunimos aqui para adorar e cultuar a Deus. Só que às vezes a gente entra, sai, sem se dar conta de fazer isso racionalmente, intencionalmente. Jesus não está distante, Ele está com a sua igreja. Mesmo após a ressurreição, Ele caminha no meio da igreja. A igreja não está abandonada, mas está sendo sustentada pelo próprio Senhor Jesus. Mesmo perseguida, nesse contexto de Apocalipse, ou nos nossos dias, mesmo parecendo fraca, é Jesus quem sustenta, quem mantém as igrejas. E por isso que a porta do inferno não tem como permanecer contra a igreja. Porque não é na minha e na sua força. É na força dele que a igreja vai crescer. E aí nós temos então essa imagem de Jesus. E eu vou passar rapidamente aqui por causa do nosso tempo. Nós teremos tantas coisas para falar a respeito de cada símbolo desse. Primeira coisa, as vestes longas e um cinto de ouro. E aqui a ideia são de vestes sacerdotais. Aquele que, lembra do sacerdote no Antigo Testamento, que fazia os sacrifícios pelos pecados do povo? Que primeiro sacrificava o cordeiro pelos seus pecados, depois fazia uma intermediação pelos pecados do povo. É isso que significa aqui, Jesus é o nosso sumo sacerdote, como está descrito lá em Hebreus. É Ele quem interveio, é Ele quem fez o sacrifício, porque Ele mesmo é o sacrifício que pagou pelos nossos pecados. E Ele está aqui então vestido com essas roupas sacerdotais. Um rei sacerdote, um senhor sacerdote. E aí depois nós temos a cabeça e os cabelos brancos, no versículo 14. Isso nos remete à pureza, à santidade, a poder, a eternidade. Algo que não tem início e não tem fim. O branco, na cultura hebraica, significa a eternidade. Inspira temor, inspira reverência. Depois os olhos como chama de fogo. Isso significa que Jesus sabe de todas as coisas, a sua onisciência, Ele vê todas as coisas. Inclusive, se Deus permitir, uma outra mensagem, outro retrato de Jesus que nós vamos ter aqui, também em Apocalipse, vai ser a respeito do juiz. Porque os olhos de fogo também significam que Ele vem para julgar. Os pés como bronze reluzente, né? Um bronze polido ali ainda na fornalha. Simboliza a firmeza, a autoridade de quem vem para julgar. Como nós vamos ver mais para frente no livro de Apocalipse, diz que Jesus vai pisar no lagar do vinho dos inimigos. A gente vai entender o que isso significa. É uma imagem forte. A sua voz é como o som de muitas águas, ou como uma trombeta, algo imponente, soberano, irresistível. É Ele quem tem a última palavra. Ele fala mais para frente, eu sou o início e o fim. É Ele quem determina tudo o que vai acontecer. Ele fala porque Ele é o verbo de Deus. Lembra em João capítulo 1? No princípio era o verbo. A sua palavra tem poder. A sua mão tem 7 estrelas.
E aqui é uma imagem, obviamente, das igrejas, na sua totalidade, né? Então, ele que sustenta a igreja está nas suas mãos. Ele quem protege, é ele quem dirige seus servos. Como ele mesmo vai falar, aqueles que o Pai me colocou na minha mão, eu não vou perder nenhum. Nenhum. Estão todos eles aqui na minha mão. E da sua boca sai uma espada de 2 gumes, uma referência, obviamente, à palavra, né? Como nós vamos ver lá em Hebreus 4:12, a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra profundamente, dividindo ossos e medulas, e espírito e alma. Essa é a palavra de Jesus, ele é a palavra. Por isso essa imagem da espada de 2 gumes saindo da sua boca. E por fim o seu rosto que brilha como o sol do meio-dia, o sol em todo o seu fulgor, revelando essa glória incomparável de Jesus. A luz que nos deixa cego, mas que ao mesmo tempo nos purifica. Como Paulo, quando encontrou com ele no caminho de Emaús, lembra o que aconteceu com Paulo? Ficou cego. Aquela luz, ele ficou cego. Brilha mais do que o sol do meio-dia. Tenta olhar para o sol hoje ao meio-dia, mas pouquinho só, para não ter problema na retina. Não tem como. E essa imagem que João vê aqui. A igreja precisa reencontrar essa visão de Jesus. Nós precisamos reencontrar essa visão de Cristo, não de um Jesus doméstico, um Jesus que é um serviçal, que vem nos abençoar, que vem nos dar tudo que a gente quer, mas aquele que é o Senhor, poderoso, o mantenedor de todas as coisas. Nós sabemos que Jesus ama, é cheio de graça, mas ele é cheio de verdade. E nós precisamos, inclusive, reencontrar a reverência, o temor de estarmos diante do Rei dos Reis. Fugirmos de uma teologia de que nós somos chamados a pedir para Deus e Ele vai nos dar tudo. Mas uma teologia, um relacionamento com Cristo de reverência, de cair aos seus pés e se dobrar. Quem disse que tudo darias se prostrado fosse adorado, não foi Jesus. Essa teologia não é de Jesus. Essa é do diabo. Foi o diabo que disse para Jesus, se tu me adorar aqui, eu vou te dar tudo. E a gente quer transferir às vezes isso para Jesus, né? Eu te adoro, Jesus, eu faço tudo certinho. Como assim tu não me abençoa? Como assim tu não me dá? Como assim tu não me dobra o valor que eu estou dando, triplica, sei lá quantas vezes? Porque isso não é de Jesus. Precisamos resgatar essa visão do Jesus glorificado, com humildade, com temor, com reverência. Isso vai fazer muita diferença nas decisões dos nossos dias. Muita diferença. E por fim, a terceira cena que nós temos aqui é a reação de João e o toque restaurador de Jesus, ali nos versículos 17 ao 20. Diante de tudo isso, quando o vi, João diz, caí aos seus pés como morto. João se joga no chão. Diante da glória de Jesus, João cai como morto. A glória de Cristo quebra. Não é possível um ser humano diante da glória de Deus ficar indiferente. E é por isso que o próprio livro de Apocalipse vai dizer que no dia em que Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não é porque todo mundo vai ser salvo, mas é porque todo mundo vai ver a glória de Jesus. E não vai ter outra opção, a não ser se cair de joelhos, se jogar no chão, clamar por misericórdia, quando já não vai mais ser possível encontrar misericórdia, e reconhecer que Ele é o Senhor. De fato, os crentes loucos, doidos, estavam certos. E aí já não vai mais ter volta. Isso nós vamos ver numa outra mensagem, um spoiler. João cai como morto. Não tem como ficar indiferente diante da glória de Jesus. E aí Jesus então toca em João com a mão direita, e isso simboliza a autoridade de Jesus, e fala para ele, não tenha medo. Se eu fosse João, eu dizia, é fácil para ti falar, né? É fácil para ti falar, não tenha medo. Olha o que eu estou vendo aqui. Né? Não temas. E obviamente que Jesus com seu toque, ele mesmo fortalece, né, João. E Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Mais para frente ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega.
Tudo começou com Cristo e tudo vai culminar com Cristo. Jesus toca e levanta então a João, consolando, restaurando João. E aí fala sobre a sua soberania. Eu estive morto, mas eu vivo para sempre. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Hades é inferno. É Jesus quem tem a chave da morte e do inferno, não é o diabo. O diabo não manda no inferno. Inclusive é o lugar onde ele vai ser enviado depois. A gente às vezes tem a ideia, né, de que Deus é o Deus do céu e o diabo é o Deus do inferno. Não. Deus é Deus do céu e Deus do inferno também. Ele quem faz, Ele quem reina no céu e reina também no inferno. Ele tem a chave da morte. Quando alguém morre, é porque Jesus tirou a vida. Não foi o diabo. A gente às vezes confunde isso, né? E eu sei que a gente perdeu pessoas que amamos, mas quem tem a chave da morte e da vida é Jesus, não é o diabo. Quando Deus permite que o diabo faça tudo o que fez na vida de Jó, lembra que Deus diz para ele? Pode tirar tudo, só não tira a vida. E o diabo não tirou a vida. Quem tem a chave do inferno, vida e da morte, é o nosso Senhor Jesus. Nós não precisamos temer a morte. O mundo hoje corre atrás de fugir da morte. É botox. É dieta para não sei o quê. É remédio para não sei o que lá. Tá? A gente precisa se cuidar, está tudo certo. Mas isso tudo são expressões do nosso coração querendo evitar o inevitável. Aliás, não é o inevitável, porque nem a morte a gente tem certeza. Jesus pode voltar antes da gente morrer. Né? Tem acreditado que diz, a única certeza da vida é a morte. Não, nem essa é uma certeza. Não precisamos temer a morte, temer o futuro, porque Jesus venceu, como nós cantamos aqui. Dessa história, nós já sabemos o fim. Ele é quem tem as chaves. Ele é quem determina. E aí então João é comissionado a escrever o que viu e enviar isso para a igreja. A história está nas mãos de Cristo. Ele é quem guia a igreja rumo ao seu fim glorioso. Para nós encerrarmos, João estava nessa ilha de Patmos, um lugar feio, exilado. Mas ele podia estar ali com os pés naquele lugar, mas a sua cabeça estava com Deus no céu. Antes mesmo de ele ter a visão de Apocalipse, ele estava no dia do Senhor em espírito. O corpo físico de João estava ali naquele lugar, mas a sua mente estava além da ilha. E nós precisamos também vivermos os nossos dias com os pés em Caxias do Sul, mas a nossa mente, os nossos corações com Cristo, elevado, em adoração, em obediência, em reverência. Isso vai fazer toda a diferença em nosso dia a dia. Porque se eu pensar, olhando só para o nosso contexto aqui em Caxias do Sul, o meu casamento, ele vai ser isso. Você vai olhar para a sua esposa, vai começar a reclamar de um monte de coisa da sua esposa, o seu marido vai olhar para você e começar a reclamar de um monte de coisa. A única que foi agraciada que não pode reclamar é a Thaísa. Tá bom, né, João? Os nossos relacionamentos interpessoais vão mudar se eu tiver uma visão terrena somente e se a minha perspectiva for eterna. Porque ao conhecer uma pessoa, seja onde for, que não conhece a Cristo, se eu tiver uma perspectiva terrena, não estou nem aí para ela. Agora, se eu tiver com a cabeça fora da ilha de Patmos, eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer, ela precisa conhecer Jesus, porque Ele está voltando. E o meu papel é falar desse amor para ela. Está vendo como começa a mudar? Eu vou olhar para minha esposa e vou dizer, eu quero obedecer a Cristo. Ele me colocou como o cabeça desse lar, como o pastor dessa família. E eu quero que quando Ele volte, Ele me encontre fiel ao que Ele me mandou fazer, independente de aceitação ou não aceitação. Porque eu quero ser fiel a Ele em primeiro lugar.
Agora, se eu estiver olhando só para cá, isso perde a perspectiva. O problema vai chegar, a doença vai bater, a morte talvez vai chegar, e se eu tiver com a minha vida só nesse contexto aqui, vai ser uma perspectiva. Se eu tiver com a minha mente fora da ilha de Patmos, aí eu vou experimentar aquilo que Paulo fala, que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos comparado com a glória que pesa mais do que todos eles. Precisamos aprender com João a olhar para fora da ilha, para fora do nosso contexto, a vermos Jesus em toda a sua glória, seu esplendor, sua autoridade, o seu poder, na sua majestade, e sermos gratos, porque mesmo sendo esse Deus tão grande, escolheu habitar nesses vasos, né, para não dizer uma outra coisa pior. Que misericórdia, que graça, que nós não conseguimos entender. Você ainda vê a glória de Cristo? Quando você pensa em Jesus, qual a imagem que vem na sua mente? Por que você está aqui nessa manhã? Por que você saiu da sua casa e veio até aqui hoje? Você tem percebido a grandeza de Cristo ou está acostumado com um Jesus doméstico, um Jesus de troca, de favores? Que cada um de nós possa avaliar a própria vida à luz dessa imagem assombrosa de Jesus e pedir que o Espírito Santo traga à nossa mente aquilo que nós precisamos ser transformados para se parecer um pouquinho mais com Ele, conforme aquilo que for nos revelado pelo Seu Espírito. Cada um de nós sabe onde tem errado, onde tem falhado. E ainda dá tempo de nós nos arrependermos e recomeçarmos. Mas vai chegar o dia em que isso não vai mais ser possível. Amém? Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque esse capítulo de Apocalipse nos traz um pouco, Senhor, da Tua majestade, da Tua glória, de quem o Senhor é, da Sua autoridade, Senhor, diante de nossas vidas, diante da igreja. O Senhor que é o sustentador, o mantenedor, Pai, de todos nós aqui e da Tua amada noiva, a igreja. Obrigado, Senhor, porque ainda temos a oportunidade, Pai, de nos arrependermos de nossos pecados, de buscarmos a Tua misericórdia, o Teu perdão, tendo a certeza que o Senhor é justo para nos perdoar os pecados, Senhor. Pai, que possamos olhar para esse texto que lemos hoje e que cada um aqui peça que Teu Santo Espírito sonde os corações, traga arrependimento, traga quebrantamento, Senhor. Precisamos, como indivíduos e como igreja, recuperar essa visão do Cristo poderoso, majestoso, que é autoridade. O Senhor, sim, ama, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, mas isso em nada diminui o Teu poder, a Tua majestade, a Tua autoridade, Senhor. Precisamos exigir menos, Pai, e nos prostrarmos muito mais diante da Tua majestade. Nos convence, Senhor, de quem nós somos. Nos convence, Senhor, de que precisamos da Tua maravilhosa graça atuando em nossas vidas, Pai. Precisamos de transformação, precisamos de santificação, Senhor. Obrigado, Pai, pelo tempo aqui juntos, de adorarmos ao Senhor, de cultuarmos ao Senhor. E que, de fato, esse texto também transforme a forma como viemos para cá e como viremos nos próximos domingos. Que cada um aqui, Pai, possa vir para Te buscar, para Te adorar, para crescer na Tua direção, Senhor, de forma ativa. E não só ser um espectador, Senhor, do que está acontecendo. Mas para tudo isso precisamos da atuação do Teu Espírito em nós, Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso e gracioso. Abençoa, Senhor, o restante do nosso dia, abençoa o restante da semana que temos pela frente também, Pai, conforme a Tua vontade. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Então nós ficamos por aqui. Até a semana que vem, se Ele não voltar antes.